Olá pessoal, professor Daniel Magalhães na área mais uma vez e hoje a gente vai falar sobre outro procedimento de jurisdição voluntária, que é o procedimento da herança jacente, tá certo? Lembrando vocês mais uma vez que eu tô aqui com o meu roteirinho aqui do lado, tá certo? Acompanhando aqui sempre pelo roteiro para que vocês possam acompanhar aí de casa também no roteiro de vocês e lembrando sempre a necessidade de estar aí com o Código de Processo, o Código Civil do lado, Código de Processo Civil principalmente, para que a gente possa, sempre que estiver falando de um artigo aí, vocês possam dar um pause no vídeo e de repente dar uma lida no artigo, porque isso vai facilitar demais a compreensão de vocês em relação ao tema, tá certo? Pessoal, esse procedimento de jurisdição voluntária da herança jacente é um procedimento relativamente simples e a gente vai tratar dele aqui em breves considerações, tá certo? Espero que vocês possam aproveitar essa aula, tá bom? E sempre já espero aí o feedback de vocês em relação às aulas, né? Tenho recebido feedback de alguns alunos que têm gostado, então espero que vocês possam aí dar um feedback de situações aí que a gente possa fazer para poder melhorar as nossas aulas, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje, que é o tema da herança jacente. Pessoal, primeira coisa é o seguinte, o que é esse procedimento de herança jacente? Para que serve esse procedimento de herança jacente? Pessoal, herança jacente é aquela herança, é aqueles bens que foram deixados por alguém, por um falecido, que não deixou herdeiro conhecido ou testamento, tá? Se uma pessoa morre, não deixa testamento e não deixa herdeiro conhecido, essa herança é uma herança jacente, tá certo? Essa herança jacente, ela não significa que ela não seja uma herança, seja bens que não pertençam a ninguém, tá? A herança jacente somente significa que no momento da morte da pessoa que faleceu, ela não deixou herdeiro conhecido ou testamento para administrar esses bens, tá certo? A herança jacente, ela ainda é uma herança que não pertence ao Estado, como a gente vai ver futuramente que após um determinado procedimento da vacância desses bens, isso pode vir a pertencer ao município ou à União, tá certo? Mas enfim, ela por enquanto é ainda bens que devem ser, que devem ter o seu cuidado, devem ser resguardadas por alguém, que a gente já vai ver aqui, que é um curador desses bens, tá certo? Então, o primeiro passo para que serve esse procedimento? Serve para quando se há um falecimento de alguém e esse alguém não tenha deixado herdeiro conhecido ou testamento, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Essa medida da herança jacente, esse procedimento de jurisdição voluntária da herança jacente, ele pode ser iniciado de ofício pelo juiz da comarca onde morava essa pessoa, esse falecido, ou até mesmo pode ser requerido pelo Ministério Público ou pelos credores do falecido, tá certo? Então veja só, pessoal, primeira questão aqui que a gente pode observar em termos processuais é o seguinte, como o juiz, o órgão jurisdicional da comarca aonde esse falecido morava, pode iniciar esse procedimento de ofício, isso aqui é uma exceção à inércia do judiciário. Lembrem vocês devem ter aprendido lá em TGP, né, que o judiciário, ele é, via de regra, inerte, ou seja, o juiz ele não vai se movimentar, a máquina judiciária não vai se movimentar se não houver um pedido, que no nosso meio processual a gente faz por meio da petição inicial, tá certo? Então vejam, aqui no procedimento da herança jacente não há necessidade de ter uma petição inicial. O juiz pode, de ofício, mandar que se inicie o procedimento da herança jacente, tá certo? Então, esse é o primeiro passo. E aí, o Ministério Público também pode requerer o início do procedimento e os credores do falecido também podem requerer esse procedimento, tá? O início desse procedimento. Pessoal, vamos lá. Como é que fica, então, depois que acontece o falecimento, que há o início desse procedimento? Os bens
arrecadados, eles ficarão sob guarda e responsabilidade de um curador. Esse curador, pessoal, vai ser uma pessoa designada pelo juiz, que tem, inclusive, uma função remunerada, que vai administrar esses bens. Ele vai administrar esses bens como se fossem seus. Então, ele vai zelar pelos bens, ele vai, por exemplo, receber aluguéis que tiver que receber, ele vai cuidar dos animais que tiver que cuidar, ele vai, inclusive, requerer ao juiz que se possa vender bens que são de fácil deterioração, como, por exemplo, animais, como, por exemplo, um carro que está lá sem utilização, tá certo? E esse curador, então, ele vai administrar todos os bens da pessoa falecida, tá? E essa situação permanecerá até que ou um herdeiro apareça ou seja declarada aí a vacância da herança, tá certo? Que a gente já vai ver o que é. Então, vamos lá. A partir do momento em que se inicia o procedimento, o juiz nomeia um curador, esse curador vai administrar os bens desse falecido até que apareça um herdeiro ou que a herança seja declarada vacante, ou seja declarada a vacância da herança, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Já deu para a gente entender aqui o que é esse procedimento de herança jacente e agora a gente vai falar como ocorre esse procedimento, qual é o itinerário processual que a gente percorre quando se inicia esse procedimento, tá certo? E, pessoal, o primeiro passo que a gente tem que entender é o seguinte: primeiro, o juiz ele vai ordenar que o oficial de justiça vá até o local onde residia o falecido, juntamente com o escrivão, para que eles possam fazer um auto ali de arrecadação desses bens. Na verdade, ele vai fazer assim, a descrição desses bens. Então, ele vai lá, vai descrever os bens com todas as suas características para que ele possa, então, depois, para que eles possam, então, depois serem arrecadados, tá certo? Então, o primeiro passo, o oficial mais o escrivão vai até o local, descreve os bens. Depois disso, pessoal, o que ocorre? Depois dessa descrição detalhada dos bens, o juiz vai in loco, vai no local, ou seja, lá na residência, para poder fazer a arrecadação propriamente dita, tá certo? Então vejam bem, aí é uma hipótese de inspeção judicial, tá? Que, salvo engano, está lá no artigo 418, né? Inspeção judicial como forma de produção de prova genérica, tá? Só que aqui no caso, pessoal, é uma obrigatoriedade em que a lei traz para que o juiz tenha que fazer essa inspeção judicial. Ou ele, ou caso ele não possa ir de imediato, a autoridade policial do local, tá certo? Então vejam bem, primeiro o oficial de justiça vai até o local junto com o escrivão, faz ali, descreve os bens, né, com todos os seus detalhes. Depois disso, o juiz vai até o local, faz a arrecadação desses bens propriamente dita, tá certo? Então, como é que o juiz faz essa arrecadação dos bens? Ele vai até o local e recolhe os bens que podem ser recolhidos, né? E vai ali nomear alguém que será o curador para administrar esses bens. Então, os bens, por exemplo, os bens que podem ser recolhidos como bens de fáceis de carregar e tudo isso pode ser colocado numa caixa, pode ser levado e entregue ao curador, tá certo? Agora, o imóvel, o carro, não tem como fazer isso, né? Então, o que o juiz faz? Faz no auto de arrecadação dos bens a descrição de todos esses bens e passa isso para o curador que o juiz vai nomear. Lembrando, pessoal, que isso deve ser feito o mais rápido possível. Então, soube da morte do falecido, né, da pessoa, não tem herdeiro, não deixou testamento, isso já tem que se iniciar de imediato. Por quê? Porque esse procedimento é justamente o procedimento que visa assegurar os bens do falecido, tá? Visa acautelar esses bens. Por quê, pessoal? Porque se não tem ninguém, um herdeiro ou um testamenteiro que vai cuidar desses bens, há uma grande chance desses bens serem dissipados e deles serem roubados ou de se perderem, tá certo? De se deteriorar os bens, tá? Então isso tem que ser feito de imediato. Por isso, a lei lá no artigo 740 permite que, se o juiz não puder ir naqueles dias, nos primeiros momentos, para fazer essa arrecadação, ele pode determinar que a autoridade policial o faça, tá certo? Pessoal, e é interessante o seguinte: quando o juiz ou a autoridade policial vai até o local para fazer a arrecadação dos bens, ou seja, para pegar esses bens e entregá-los ao curador para que o curador possa administrar os bens,
Nesse momento, o juiz ou a autoridade policial vai sondar ali com os vizinhos, com as pessoas próximas, se esse falecido tinha deixado algum herdeiro, se há outros bens que não estão ali naquela localidade. Para que isso, pessoal? Justamente para poder continuar o procedimento de arrecadação, porque pode ser que tenha outros bens que estejam num outro local e os vizinhos podem saber, as pessoas próximas ali podem saber. E outra coisa, eles sondam se há herdeiros, tá certo? Por quê, pessoal? Se há herdeiros, deverá então ser feita a citação desse herdeiro, né? E aí pode ser que um vizinho ou outro saiba que aquele falecido tinha algum herdeiro e saiba dizer qual é o nome, o endereço, algum documento dessa pessoa para que se possa tentar encontrar esse herdeiro para que ele possa então vir e tomar posse daquilo que lhe pertence. Tá certo, pessoal? Então, isso no momento em que o juiz vai proceder à arrecadação. Pessoal, também no momento da arrecadação, o que ocorre? Podem ter documentos ali na residência do falecido, né? Junto às coisas do falecido. Esses documentos, pessoais, eles devem ser colocados em um pacote, empacotados e lacrados, tá certo? E aí, pessoal, quem vai fazer isso é o magistrado, é o juiz. Por quê, pessoal? Pelo princípio da privacidade, pela privacidade que a pessoa detém e o falecido ainda assim, mesmo falecido, tem ainda que ser preservada a sua privacidade, tá? Essa privacidade ela é preservada de que forma? O juiz pega os documentos, analisa os documentos reservadamente, diz a lei, e se esses documentos não tiverem nenhum interesse público, não forem de nenhum interesse público, o juiz vai empacotar e lacrar e isso vai ficar guardado, tá certo, pessoal? E aí, pessoal, esses documentos que foram guardados e lacrados, eles serão devolvidos ao herdeiro, caso apareça um herdeiro ou testamenteiro, então isso é entregue para essa pessoa, ou caso não apareça herdeiro ou testamenteiro, eles serão queimados após a declaração de vacância dessa herança, tá? Desses bens, tá bom? Pessoal, outra coisa, se durante o procedimento de arrecadação, durante o início do procedimento, aparecer cônjuge, companheiro ou herdeiro, o juiz não fará a arrecadação, tá certo? Porque pode ser que tenha se iniciado ali o procedimento de jurisdição voluntária para arrecadação dessa herança jacente e pode ser que apareça um herdeiro, um cônjuge, um companheiro ali. Se aparecer, o juiz então não fará a arrecadação e aí deverá então proceder aí o inventário, tá certo? Pessoal, então não apareceu herdeiro, não apareceu testamenteiro. Já foi descrito os bens pelo oficial e o escrivão, já foi feita a arrecadação por parte do juiz ou por parte da autoridade policial, já foi analisados e empacotados os documentos. Agora, o que o juiz deve fazer? Ele deverá publicar um edital, justamente dizendo, olha, houve aqui o falecimento do fulano de tal, documentos tais, né, na data tal, foram arrecadados os seguintes bens, descreve os bens ali que foram arrecadados e publica o edital no site do tribunal, na plataforma de editais do CNJ e, se for necessário, o juiz entender que é necessário, ainda em jornal de grande circulação na cidade. A gente sabe que cidades do interior, por exemplo, há muitas vezes maior efetividade publicar no jornal da cidade, no rádio da cidade, do que no site, né? O que não exime de publicar no site, logicamente, tá? Sempre haverá necessidade de publicar no site do tribunal e na plataforma de editais do CNJ. E se o juiz entender necessário, ainda num jornal de grande circulação. Então, pessoal, serão publicados 3 editais, tá? Será publicado, na verdade, o edital será publicado, melhor dizendo, 3 vezes, tá? Então, o edital será publicado por 3 vezes. Isso está lá no artigo 741 do Código de Processo Civil. Após isso, pessoal, se não houver nenhum sucessor conhecido, se não houver herdeiro, se não houver testamenteiro que venha a apresentar-se, o juiz então vai finalizar o procedimento de arrecadação, tá certo? E aí, pessoal, só um adendo aqui. O curador, quais são as funções do curador? O curador, como eu já disse para vocês, ele tem a função de administrar os bens como se
fossem seus. Inclusive, ele pode requerer ao juiz que se venda algum bem para pagar a dívida, para pagar credores. Então, assim, o curador vai funcionar como um administrador dos bens do falecido. Ele pode, inclusive, pagar credores, ele pode pagar débitos aí, sempre com autorização judicial, ele pode vender bens, tá? Também com autorização judicial, sempre com autorização judicial. E além disso, pessoal, ele tem que mensalmente prestar contas, tá? Prestar um balancete mensal ali e ao final do procedimento, ele apresenta um balanço final, tá certo? E ele está, pessoal, ele será responsabilizado por qualquer ato culposo ou doloso nessa administração, tá? Como qualquer administrador, como qualquer pessoa que administra coisas alheias, tá certo? Então, esse curador, ele sofre qualquer sanção administrativa, civil ou penal que seja necessária em caso de culpa ou dolo, tá bom? Então, fiquem ligados nisso daí. Esse curador é um administrador dessa massa, dessa herança, desse espólio que foi deixado pelo herdeiro, tá bom? Então, vamos lá. Então, publicou, finalizando aqui o nosso procedimento, publicou o edital por 3 vezes. Depois de publicar esse edital, não compareceu herdeiro, não compareceu testamenteiro, o juiz vai finalizar, tá? Após 1 ano da publicação do primeiro edital, então vamos lá, o edital deve ser publicado 3 vezes, tá? 1 ano após a publicação do primeiro edital, o juiz então vai declarar a vacância dessa herança, tá certo? Isso está lá no artigo 743, tá? Diz, após 1 ano após a publicação, a primeira publicação do edital, se não aparecer herdeiro algum, a herança será declarada vacante. E a gente já vai falar, pessoal, na próxima aula a gente vai falar sobre as coisas vagas, tá? E aí depois eu falo um pouquinho mais para vocês. Mas vamos lá. Então, há necessidade de publicar 3 vezes o edital. A partir da primeira publicação começa a contar aí um prazo de 1 ano. Para quê? Para declarar a vacância dessa herança. Por que isso, pessoal? Porque é o seguinte, você tem ali bens de alguém que faleceu, que supostamente não tem herdeiros e não deixou testamento, tá? Só que esse procedimento aí tem que demorar tem que esperar um determinado tempo para que as pessoas possam ficar sabendo disso, possam ir até lá e se habilitar, os herdeiros, tá certo? Porque pode ser que a pessoa que faleceu tenha deixado apenas herdeiros que não tinham muito contato com ele, tá certo? Mas ainda assim são herdeiros e ainda assim herdarão os bens, tá certo? Então, por isso, a lei, no artigo 743, determinou que deve-se esperar 1 ano da primeira publicação para que seja declarada a vacância, tá certo? Transitado em julgado, então, pessoal, essa decisão da vacância, o cônjuge, companheiro ou qualquer herdeiro ou até o testamenteiro deverá, então, ajuizar uma ação autônoma ali, uma ação direta para poder reclamar a declaração de vacância, tá certo? Até aí, pessoal, não tem... a pessoa não vai simplesmente, o herdeiro não vai simplesmente chegar e tomar posse e administrar os bens. Depois de declarada a vacância, essas pessoas que eventualmente são herdeiros desse falecido deverá ajuizar uma ação para questionar essa vacância que foi declarada, tá certo? E, pessoal, por último aqui, após 5 anos a abertura da sucessão, ou seja, após 5 anos da morte, os bens se incorporarão ao patrimônio do município, se tiver no município ali o bem, ou no patrimônio da União, caso esteja em território federal. Então vejam, pessoal, nós temos aqui o procedimento. Vamos fazer aqui um breve resumo do procedimento para terminar. O procedimento de arrecadação. Alguém falece, não deixa herdeiro, não deixa testamento. Vai ter a descrição dos bens pelo oficial, a arrecadação desses bens pelo magistrado, com análise de documento, empacotamento desses documentos. Depois, publicação do edital. 1 ano da publicação do primeiro edital. Passou 1 ano, ninguém requereu a herança, ninguém se apresentou, declara a vacância da herança. Então, essa herança, essas coisas se tornam vagas. A herança é declarada vacante. Depois disso, pessoal, declarada a vacância os herdeiros somente poderão questionar isso por uma outra ação, não dentro dessa mesma ação, tá? E passados 5 anos da abertura da sucessão, ou seja, 5 anos da morte,
sem que ninguém intervenha, sem que ninguém apareça para questionar esses bens, para poder requerer esses bens eles se incorporarão ao patrimônio do município, onde eles estão localizados, ou ao patrimônio da União, se forem bens federais, tá certo? Pessoal, então esse é o procedimento aí de arrecadação dos bens da herança jacente, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, um procedimento relativamente simples aí, mas que deve ter bastante atenção nessas peculiaridades processuais, tá certo? Espero que tenham gostado e fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.